Foi? Foi. Boa noite, gente. E nós estamos aqui mais uma vez para outra videoaula. E como sempre eu me enrolando, falando rápido. Bem, para quem chegou a ver a última videoaula que eu postei, mas que excluiu, vai achar estranho porque eu estou postando esse vídeo e repetindo a mesma coisa, mas é porque eu não gostei, ficou muito... não ficou do jeito que eu queria. Então eu dei uma ensaiada melhor e vou ver se eu consigo falar melhor do assunto que eu tinha abordado na outra aula de uma maneira não tão chata, que eu achei muito enfadonha. O grande problema daquela última foi que ela acabou ficando bastante enfadonha. Mas vamos lá. Vamos falar então sobre o Islã. Bom, gente, por que eu quero falar sobre Islã? Porque eu acho que é um assunto que ainda é bastante atual para nós. Também porque eu pretendo, abordar isso em sala de aula com alunos e estou aqui testando novas formas de abordar esse assunto. E por diversão mesmo, que acho que é uma coisa que, como de certa forma eu consigo entender relativamente bem, eu posso expor. A grande coisa é expor isso bem. Então, de certa forma, esse vídeo é um ensaio de como eu posso expor bem isso. E eu botei o óculos porque é para dar um pouco mais a minha cara. Mas vamos começar então. Em primeiro lugar, o que é o Islã para quem não conhece? O Islã é uma religião abraâmica monoteísta que surgiu na Península Arábica no ano de 600 e alguma coisa depois de Cristo. Essa religião atualmente ela tem 1,4 bilhões de seguidores e é a religião que mais cresce no mundo. E uma das religiões que a religião que mais cresce também na Europa por meio de conversões e imigrações e também devido à taxa de natalidade dos países muçulmanos. Como se chama? O islamismo, ou Islã, ele surge em um contexto histórico determinado. É assim, gente, vamos lá. É necessário, a gente não pode chegar e pensar que qualquer coisa surge do nada e que não se há razões para isso, ou pelo menos os acontecimentos que vêm depois de tal coisa não tem uma certa razão de ser. O Islã ele surge em um momento e as escolhas que devido a esse momento histórico são tomadas, elas vão afetar o futuro de sua religião, o futuro do seu povo para sempre. Nós não podemos separar o que acontece hoje, os conflitos, as qualidades que são mais do que os defeitos, sem separar em que lugar o Islã surgiu e pensar a forma com que ele tomou, a ritualística e tal, tudo aquilo que dá a sua característica ao Islã. A gente não pode nunca separar de onde ele surgiu. Então vamos lá. Onde foi que o Islã surgiu? Em primeiro lugar, o Islã ele surge na Península Arábica, como eu falei, no ano de 600 alguma coisa depois de Cristo. 610 por aí. Mas o que era essa Arábia antes do surgimento do Islã? É necessário que a gente pense. A Península Arábica ela fica localizada exatamente no meio do caminho entre a Ásia e a África. Então ela fica ali no meinho. Do lado esquerdo dela nós temos o Mar Vermelho, que é aquele mar que Moisés cruzou, que todo mundo conhece a história. E por outro lado nós temos o Golfo Pérsico, que é onde tu lembra da Guerra do Golfo e tal, aquela coisa.
Lá acima nós temos o Mar Mediterrâneo, que é onde tem a ilha de Creta, e banha também a Itália, e também nós temos Israel, a Palestina e tal. E mais acima nós temos a Europa, bem próximo ali. Então a Península Arábica, ela se configurava essa zona de transição entre o Ocidente e o Oriente, e exatamente também se configurava numa rota de passagem, num lugar em que as diversas culturas que vinham do Oriente e do Ocidente, elas se misturavam. Politicamente, a Península Arábica ficava junto dos três grandes impérios e grandes qual é a palavra, rapaz, que eu me esqueci? Centros dos três grandes centros, ficava junto dos três grandes centros de irradiação cultural do mundo da Antiguidade Tardia, que era o Egito, né, com a escola de Alexandria e todos os seus teólogos e a sua cultura cristã, o Império Persa, com todo o seu milenarismo da sua cultura, que já era bem conhecido, e também pela sua força política, e lá em cima nós tínhamos o Império Romano do Oriente, que as pessoas conhecem como Império Bizantino. E daí quer dizer que se a Península Arábica é essa meio do caminho entre essas três culturas se encontram em algum momento na Península Arábica. O seu contato com a África, ela se dava exatamente pelo comércio transsaariano, que é esse comércio que cruza todo o deserto do Saara, que vinha lá da foz do rio Níger e ia desembocar em diversos outros lugares. Então, o comércio com a Europa se dava exatamente o contato com a Europa se dava exatamente através da Palestina e a península da Anatólia, ali em cima onde hoje é a Turquia, e se encontrava em algum ponto da Península Arábica, e a Ásia com o Império Persa e as rotas que levavam até a Índia e a China, como depois se iria ver. Religiosamente, isso quer dizer o quê? Imaginem vocês em numa feira, além de ser um lugar de comprar e vender, é um lugar de interação social, é um lugar onde as pessoas conversam. Então, se você tem pessoas, digamos, um judeu, um cristão, um bandista, um espírita, essas pessoas em algum momento vão interagir entre si e vão acontecer trocas culturais. Como é que se diz? Então, nessa época, os três grandes polos de religiosidade também eram nesses polos. A Europa, no caso ali em cima, nós tínhamos a Igreja Romana, ali na Itália. Nós tínhamos a Igreja do Oriente, que ainda não tinha se separado da Igreja Romana, no caso a Igreja dos bizantinos. Nós tínhamos na Pérsia o Masdraísmo, que ainda existe e que era muito presente. Mas também nós temos a igreja de Antioquia e a igreja da Armênia, centros cristãos. No Egito nós tínhamos a presença de cristãos, daí das igrejas coptas, das igrejas não calcedônicas, e dentro desse mundo cristão nós também tínhamos um grande número de judeus que se dispersaram após a diáspora provocada pela expulsão feita pelos romanos no século I depois de Cristo. E dentro da própria Península Arábica, esses grupos eles se encontravam, porque de certa forma o comércio era a maneira de que essas tribos que não eram estados unificados, eram tribos separadas, elas interagiam entre si. E quem eram essas tribos? Os árabes dessa época, eles se dividiam em dois grupos. Um grupo que era, como se chama, itinerante, era nômade, que eram os dos beduínos. E um grupo que morava em cidades que eram mais próximas de oásis e de litorais. O fator de unificação dessas tribos era exatamente a língua.
E aqui, Albert Hourani, ele diz uma coisa muito interessante a respeito da própria língua. Ele fala, deixa eu procurar aqui a página. Cadê? Deixa eu ver aqui a poesia, a articulação do Islã. Ele mostra como o poder cultural feito pela língua árabe, de certa forma, foi um movimento de... A existência dessa língua árabe ajudou a difundir melhor essa mensagem do Islã. Então, uma das coisas mais importantes para esses árabes beduínos era a própria questão da poesia, da oralidade. Como diz Albert Hourani, a poesia não era escrita, embora pudesse, pois se conhecia a escrita na península. As inscrições da língua sul-arábica remontam aos séculos. As mais antigas inscrições árabes escritas em aramaica remontam do século IV e depois evoluiu a uma escrita árabe. Além das inscrições, a escrita pode ter sido usada no comércio entre longas distâncias. Os poemas, porém, eram compostos para recitação em público, seja pelo próprio poeta, seja por um rawi ou declamador. Isso tinha algumas implicações. O sentido precisava ser transmitido num verso, uma unidade única de palavras cujo sentido fosse captado pelos ouvintes. E toda a apresentação era única e diferente das outras. O poeta ou rawi tinha margem para improvisações dentro de um esquema de formas e modelos verbais comumente aceitos do uso de certas palavras e combinações de palavras para expressar certas ideias e certos sentimentos. Assim, talvez não tenha havido uma versão autêntica, única, de um único poema. Gente, o que era que esses poemas tratavam? Esses poemas, eles falavam, acima de tudo, das relações de família, dos seus ancestrais e da própria tribo em si. E essa sonoridade da poesia árabe é uma coisa bastante característica. E ficará presente, e ficará ainda muito presente mesmo após a islamização da Península Arábica. Beleza, falamos da presença religiosa, falamos dos judeus e dos cristãos. E que religião os árabes seguiam? Os árabes eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses e cada deus ele era um reflexo da tribo pelo qual ele era adorado. E cada tribo ele dirigia o seu culto ao seu Deus, e muitas vezes em nome dessas divindades haviam guerras tribais o tempo todo. Uma coisa muito interessante é que nessas sociedades tribais a relação de família era muito, mas muito importante. Você tinha que ter uma linhagem, você tinha que ter alguém que te protegesse. E isso, lembrem bem isso, que a gente vai ver isso mais na frente. Beleza. Diante de todo esse cenário, eis que uma cidade é muito importante nessas relações todas. Porque assim, enquanto o cacete estava rolando solto por toda a Arábia, por toda aquela península, era brigas por causa de poços, por causa de terrenos, por causa de rotas comerciais. Porque vocês imaginem, ali é só deserto, gente. E uma gota, um poço d'água poderia determinar a vida ou a morte de uma tribo, de um povoado. Então, as pessoas vão brigar por isso. Mas, nesse cenário todo, eis que tem a cidade de Meca. Meca é conhecida até hoje devido à existência do seu santuário, de um santuário que as pessoas chamam de Kaaba, que em árabe quer dizer cubo, e onde lá se presta culto. Hoje em dia é só o culto a Deus, mas naquela época todas as tribos se reuniam ao redor da Kaaba para cultuar cada um o seu próprio Deus. E nesse espaço da Kaaba era um lugar onde as pessoas não podiam brigar, era o Haram, o lugar onde as pessoas não brigavam, onde todas as diferenças tribais desapareciam. É aí então que surge uma família muito importante nessa história toda, a família dos Quraishitas. Os Quraishitas eram pessoas encarregadas de cuidar da Kaaba e de se encarregar da hospedagem dos seus peregrinos. Só uma notinha, possa ser que eu erre alguns dados assim, porque eu estou citando de cabeça,
E também, como se chama, pode ser que o que eu fale divirja de certas fontes muçulmanas. E como tem muitos muçulmanos no meu Face, pode ser que alguns divirjam, mas vocês podem deixar os comentários aqui que a gente conversa depois. Dessa tribo dos Quraishitas, eis que surge a figura mais importante dessa história toda. O cara, aquele sujeito que revoluciona tudo. Eis que surge a figura de Muhammad ibn Abdullah. Gente, eu queria muito saber pronunciar o nome desse cara completo, desse nobre rapaz. Mas o nome dele é muito grande mesmo. Mas o máximo que eu posso dizer é que o nome dele é Muhammad, filho de Abdallah, de Abdullah. Só isso. Mas Tiago, quem é Muhammad ibn Abdullah? Quem é esse Muhammad que a turma tanto fala? Que você está tanto fala? Muhammad é mais conhecido no ocidente como Maomé. O profeta Maomé. Bom, gente, por que eu estou falando Muhammad e não Maomé? Primeiro, porque Muhammad é o nome do cara mesmo. Segundo, porque os muçulmanos consideram desrespeituoso esse nome Maomé, uma corruptela. É como se chamassem Jesus de Zusa. Para quem é cristão, chamar Jesus de Zusa é complicado. Mas vamos lá. Ou chamar São José de Zé. Aí até que dá para perdoar. Vamos lá. Quem era Muhammad? Muhammad era um membro da família dos Quraishitas, uma família muito poderosa, mas só que ela tinha dois ramos, e Muhammad nasceu na parte pobre, e ele era pobre. De fato, ele era pobre mesmo. Ele, aos 6 anos, ele perdeu o pai e a mãe, e ficou órfão. E como eu falei para vocês, você tinha que ter alguém. E você ser órfão, onde os laços de sangue são muito fortes, imagina o impacto disso na mente do guri. Você já está numa situação de desvantagem aí, mas vamos lá. Ele, de criança, ele trabalhou primeiro de criador de ovelhas, segundo o que me falou um sheik na mesquita. Eu não sabia dessa parte aí, eu estou citando o sheik Rodrigo Rodrigues, grande cara. E depois, aos 20 anos, ele começou a trabalhar, acompanhando o tio dele, Abu Talib, nas caravanas de comércio, cuidando. E desde cedo ele se mostrou um grande comerciante, uma pessoa extremamente honesta, que ele era conhecido pela sua honestidade, por ser um cara confiável, um cara extremamente comunicativo, apesar que ele, segundo as fontes muçulmanas, ele era um cara muito sério, mas tem outros que falam que ele era um cara que se relacionava bem com todo mundo. E ele se deu bem no comércio, a ponto que ele chamou a atenção de uma viúva rica chamada Khadija, que o pediu em casamento. Minha gente, o cara foi pedido em casamento. Sabe, o cara foi pedido em casamento e o cara podia, né? Ele era bom, né? Se garantia. E pediu Muhammad em casamento. E começa uma relação que duraria até a morte de Khadija, aproximadamente mais de 20, não sei se chega a 30 anos, mas mais de 20 anos. E Khadija, e segundo Karen Armstrong, era um relacionamento extremamente estável e os dois realmente se amavam. E não é aquela coisa, poxa, ele se casou com viúva rica, interesseiro. Não, ele realmente foi uma relação de amor mesmo e tal. Mas Muhammad, ele se preocupava muito com as questões religiosas em Meca. E não pensem vocês, apesar dessa coisa da hospitalidade, dessa ética que a sociedade pré-islâmica nutria, de você tratar bem o peregrino, dessas coisas, também haviam coisas muito brutais, como assassinato de crianças, sepultamento vivo e tal. E Muhammad, ele se questionava muito em relação a isso. E todo mês ele subia numa caverna para rezar. E lá ele ficava ele ficava em meditação, para ficar em meditação. E lá ele, numa certa noite, no mês de Ramadã, que é o 9º mês do calendário lunar,
ele recebe uma revelação de Deus. E como foi essa revelação para os curiosos? Ele estava na caverna meditando. De repente ele se vê envolvido por muita luz, e uma presença esmagando e apressando ele, quase que tirando todo o ar dele. E de repente essa presença fala para ele: recite. E Muhammad, ele fala: eu não posso. Ele recite, abraçou de novo, apertou com força: recite. Eu não posso. Por quê? Segundo Karen Armstrong, citando de novo, Muhammad, ele sentiu esse medo porque existiam os poetas que diziam ouvir entidades que lhe davam as poesias, as musas inspiradoras. E Muhammad não era isso. Muhammad não era um poeta. Ele tampouco queria se identificar com isso. Mas a voz dizia: recite. E toda vez que ele negava, aquela presença esmagava ele, até que de repente ele falou: não posso, não sei dizer, olha, eu não sei, eu não consigo, não é o que eu sei fazer. E a voz recitou, disse para ele isso aqui, recita em nome do teu Senhor que criou um homem de um coágulo de sangue. Recita, e o teu Senhor é misericordioso, que ensinou a escrever com cálamo e ensinou o ser humano o que ele não sabia. E aí começou a revelação do ministério profético de Muhammad. E ao longo de 23 anos, Muhammad foi recebendo essas revelações do anjo Gabriel, que seria aquela presença que ele tentou esmagar. E ao longo de 23 anos, essas revelações foram vindo na vida de Maomé. Quando ele desceu dali do monte, ele foi doido para casa, aquela coisa, morrendo de medo, tremendo de medo, quase que tendo um ataque de convulsão, bateu na casa morrendo de medo. Khadija abriu a porta, falou o que aconteceu, e no outro dia foram perguntar ao tio dele que danado tinha sido aquilo. E o tio dele, que era um cristão, que entendia bem as escrituras, falou que Muhammad tinha o selo da profecia em sua vida. E Khadija creu nisso, e ela se tornou a primeira muçulmana. Beleza. Depois que aconteceu isso, Muhammad ficou um tempo sem receber, até que de repente o anjo veio de novo e olha, ele estava envolto numa manta, né? Com medo e tal. Ele: olha, irmão, tu levanta e começa a demonstrar ao teu povo, exalta o nome do teu Senhor. E começou. E aí Muhammad começou a pregar. Todo dia as revelações vinham e ele ia ensinando. E como eram essas revelações, Tiago? Essas revelações, elas eram o seguinte: o anjo repetia, dizia no ouvido dele os sinais, que em árabe são ayates, ou versículos, para ele, e Muhammad decorava esses versículos e repetia ao povo. Então ele recitava essas revelações. Então, em árabe, um conjunto dessas revelações é chamada de a recitação, porque eram recitadas. E que em árabe é Al-Corão, que foi traduzido em português é Alcorão ou Corão. Essas revelações não vinham de uma maneira assim, feito água de coco, na hora assim, não vinha. Peraí, calma. Isso aí depois corta, viu? Essas revelações, elas foram vindo gradualmente e às vezes em situações bem específicas, e era um processo doloroso, ele suava e tal. E foi assim. Com o tempo, Muhammad ele começou a atrair a presença de pessoas de classes baixas, pobres da cidade, negros, escravos, mulheres, devido ao seu caráter da sua pregação. E qual é a característica dessa pregação? Muhammad, ele pregava a submissão ao Deus único,
ao Deus único. Resumindo, lembram que eu falei para vocês que a sociedade árabe pré-islâmica era politeísta? Pois é, Mohammed falou o seguinte: olha, essas divindades todas não prestam, não são mais do que estátuas de madeira e coisas talhadas a ouro, não pode ajudar vocês em nada, não vai fazer chover, não vai fazer nada, porque tudo só provém de Deus, o Deus único que em árabe é Allah. Então, para de adorar esse monte de bosta que vocês estão adorando e adorem ao único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Peraí, Tiago, isso não é cristianismo ou judaísmo? Não, é islamismo, é islã. Como assim, Tiago? É porque para alguns muçulmanos, quando Muhammad recebeu essas revelações, ele dizia ter recebido a revelação do mesmo Deus que deu as revelações anteriores aos judeus e aos cristãos, e etc, etc, etc. E o que de certa forma foi uma coisa muito forte, porque os árabes se consideram filhos de Ismael, filho de Abraão. Você tinha a conexão? Abraão, Isaac e Jacó. Isaac, pai de Jacó, que foi o pai de Jacó, que depois se chamaria Israel, mas antes Abraão tinha tido um filho Ismael, e seria o pai dos árabes. Então, de certa forma, judeus, cristãos e muçulmanos, e árabes são primos. Sentiu a conexão aí? Sentiu? Eu tenho que olhar direto para a câmera, eu fico olhando para a minha performance aqui, parece que bosta é essa. E onde é que eu estava mesmo? Era esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus criador dos céus e da terra e de tudo que nele havia. E se só a ele, então você tem que se submeter a ele. E essa mensagem é o primeiro pilar do Islã. O Islã, continuando. Esse Deus que se revelou a Muhammad, ele também preconizava não só o seguinte, que adore somente a ele, mas que também renegue todos os deuses que estão colocando junto com ele. Não atribua a Deus parceiros, como falam os muçulmanos. Esse princípio a gente chama de Tawhid, que é o princípio da unicidade, do que os muçulmanos tanto preconizam. Bicho, isso deu bronca. Por quê? Vamos lá, relembrando, Meca era o local onde as tribos se reuniam ao redor da Kaaba para adorar os seus diversos deuses. E a tribo dos Quraishitas se encarregava de fazer essa coisa funcionar. Mas se eu digo que esse monte de deuses não passam de estátuas de madeira, de bronze, isso quer dizer que toda aquela peregrinação era inútil. E se é inútil, não tem para que acontecer. E se não tem para que acontecer, se mais pessoas se convertem a essa religião nova que Muhammad estava pregando, isso quer dizer que os negócios das tribos dos Quraishitas iriam por água abaixo. E tu acha que eles iriam querer? Não. Muhammad era perigoso? Era muito perigoso. O que é que a gente tem que fazer? Tapa na cara e pé no bucho e peixeira no gogó desse cabra. Ele começou a desagradar essa tribo dos Quraishitas. E esse grupo de seguidores, que eles passaram a se designar a si mesmos como muçulmanos, aqueles que se rendem a Deus, eles passaram a ser perseguidos. E foi osso. Foi osso porque eles passaram fome, tiveram um boicote que ninguém poderia vender nada aos muçulmanos. Alguns foram mortos para que não renegassem. Os escravos que se converteram eram cruelmente castigados. E, gente, para vocês terem uma noção das coisas, o cerco aos muçulmanos em Meca foi tão grande que, devido às perseguições que aconteceram, a saúde de Khadija, que já era mais velha que Muhammad, uns 20 anos, ela deteriorou e ela veio a morrer nesse ano, juntamente com o tio dele, Abu Talib, também morreu nesse ano. E esse ano é chamado o ano da tristeza para os muçulmanos. E aí Muhammad ficou sem a Khadija, que era a viúva rica, que era a comerciante rica, e sem Abu Talib, que era o poderoso para proteger ele. Os muçulmanos, de certa forma, ficaram desamparados de apoio político em Meca. E aí eles continuaram a ser perseguidos.
Até que de repente uma luz surge no fim do no fundo do túnel. A mensagem do Islã, ela começou a atingir cidades vizinhas, assim, várias cidades da Península Arábica. E uma dessas cidades era Yathrib. E em Yathrib, como em todas as cidades haviam disputas entre as tribos, precisava de um mediador dessas disputas. E se Mohammed já era um cara bem quisto em resolver disputas e já era um bom mediador nessas querelas todas, agora que ele era o Rasulullah, o mensageiro de Deus, alguém que estava recebendo a mensagem divina, para quem era muçulmano, essa pessoa era o cara. Era desse tipo de gente que a gente precisa para resolver nossos problemas. E outra coisa, eram muçulmanos, então eles queriam o profeta junto deles. Então um grupo de seguidores vai lá até Meca e oferece a Mohammed o papel de mediador nessas disputas e também o poder político em Madina, em Yathrib, que depois se chamaria Madina, que quer dizer cidade do profeta. Beleza, Mohammed aceita e junto com um grupo de 70 muçulmanos, eles migram de Meca para Madina, para Yathrib, a 300 km ao norte de Meca. E esse episódio marca o início do calendário islâmico, que é chamada Hégira, que em árabe quer dizer fuga. Não sei se é fuga ou refúgio. De todas as formas, eu quero que vocês percebam o seguinte: por que a Hégira é tão importante para os muçulmanos? Porque marca o início, porque depois da Hégira é que se institui o primeiro governo islâmico, é quando o Islã começa a se expandir mais rapidamente e é quando os muçulmanos eles passam a ter uma ação mais maciça no mundo, nessa Ummah, como eles dizem em árabe. Beleza. Com a expansão do Islã na Península Arábica, devido à beleza da sua mensagem, e gente, o Islã ele traz coisas muito interessantes, e principalmente a oralidade do Alcorão é uma coisa que até hoje surpreende, porque querendo ou não, Mohammed ele não era poeta, inclusive tem até uma surata que fala que ele não é um poeta, o nome dessa surata é Surata dos Poetas. Mas a beleza do Alcorão, ele encantava assim as pessoas, e até hoje encanta. E Omar, que foi o segundo califa, ele se converteu após ouvir uma recitação do Alcorão. Então, com a beleza do Alcorão, a sua mensagem de paz, de igualdade, que todos são iguais perante Deus, de que Deus vai julgar e vai recompensar a cada um segundo as suas obras, foi uma coisa muito, muito forte para o muçulmano. E pensa bem, o Alcorão, ele em si, nós podemos dividir a fase da revelação do Alcorão em duas fases, a fase de Meca e a fase de Madina. Enquanto em Meca, Mohammed ele pregava essa unicidade de Deus, o juízo final, como se chama, a justiça de Deus, os sinais da natureza e a unicidade de Deus acima de tudo, o Tawhid. E na fase de Madina, Mohammed ele passa não somente a pregar o Tawhid, como pregar a Sharia, que no caso é aquela coisa, a legislação islâmica, leis para casamento, leis para divórcio, para herança, para direito das mulheres, essa coisa toda. E isso foi um avanço muito grande na época, porque a mulher não tinha direito na sociedade pré-islâmica. No Islã, ela passa a ser um indivíduo de jure, juridicamente, e ele passa a ter seus próprios direitos. E com o rápido crescimento do Islã, Meca, os grupos de Meca passaram a se nutrir cada vez mais ódio por Mohammed. E de repente ocorre o episódio que o pessoal de Meca começou a confiscar os bens dos muçulmanos que tinham saído de lá e querer vender aquilo. Então foi o início da tensão, das batalhas. Meca de repente declara guerra a Medina e Mohammed pela primeira vez é obrigado a tomar em armas.
E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Como foi que Mohammed tomou em armas pela primeira vez? Nessa questão toda, Meca atacando, os muçulmanos tiveram que se defender. Mas o versículo em que Allah autoriza os muçulmanos a tomarem armas, ele surge exatamente nesse contexto, no contexto de eles estavam sendo atacados e tinham pego as terras deles, tinham pego coisas deles, e era necessário uma reação. Então vem aí um versículo 190 do Alcorão, da segunda surata, que diz assim, e combatei no caminho de Deus os que vos combatem, no caminho de Deus os que vos combatem e não combatem. Só isso. E combatei no caminho de Deus aqueles que vos combatem e não cometais agressão, por certo, Allah não ama os agressores. E matai-os onde quer que os acheis, e fazei-os sair de onde vos fizeram sair. E a sedição pela idolatria é pior que o morticínio. E não os combatais nas imediações da mesquita sagrada, até que eles vos combatam nela. Então, se eles vos combaterem, matai-os. Assim a recompensa dos renegadores da fé. E se eles se abstiverem, por certo, Allah é perdoador, misericordiador. Beleza. É nesse contexto, expulsar de onde vos fazer sair de onde vos fizeram sair, quer dizer, eles tomaram as suas terras, tomaram os seus lugares, então tirei de lá. Então esse direito à defesa, que não tem, e gente, esse direito à defesa é a coisa mínima nessa coisa toda. Não é as pessoas, não, isso é o versículo da jihad. Não. Sim, porque existe a parte armada da jihad, existe, que é uma coisa de defesa. Mas jihad é mais o esforço. Jihad quer dizer esforço. Você vai se esforçar pela causa de Deus. Mas que esforço é esse? O esforço pode ser o seguinte, como está aqui no Manual do Novo Muçulmano. Em muitas partes do Corão, Allah deixa claro que a chave da salvação não consiste na mera declaração da fé ou em uma falsa fé que não é demonstrada em ações justas que sejam fruto desta. Pelo contrário, a chave para a salvação consiste em ter uma verdadeira fé que vem acompanhada por ações justas e uma força que nos impulsa a realizá-las. E aí? Isso é jihad. Não somente a guerra, mas principalmente a justiça. E isso é uma coisa que muito importante, que eu quero falar mais à frente. Depois, com esse crescimento, então começam as guerras. Tiveram várias batalhas. As duas que eu me lembro são a batalha de Badr e a batalha de Uhud. Depois teve uma trégua, e nessa trégua de 10 anos Mohammed ficou pregando, e as cidades foram se convertendo, até que numa quebra dessa trégua, Meca volta a atacar. Então Mohammed agora une um exército de mais de 3.000 pessoas e vai para Meca. E a cidade se rende. Ele não chega a atacar a cidade, a cidade se rende. E Mohammed entra na Kaaba, tira os ídolos, destrói os ídolos e torna aquele lugar um local de adoração única e exclusivamente a Deus. 3 meses depois, Mohammed vem a falecer. E aí termina a história de Mohammed dentro desse contexto todo. Beleza, Tiago. Qual é a mensagem que Mohammed trouxe? Essa unicidade a Deus, essa ética ao Deus único, com um princípio de justiça maior. Em primeiro lugar, quais são os 5 pilares, as 5 características principais desse Islã? Em primeiro lugar, quais são as coisas que os muçulmanos acreditam? Em primeiro lugar, o primeiro pilar dessa fé é a profissão de fé. Como assim a confissão de fé? Você vai acreditar de que não há outro Deus que não Deus, e que esse Deus é o Criador dos céus e da terra, e acima de tudo
por Deus ter criado todas as coisas, Ele é o nutridor de todas elas e Ele não necessita de ninguém, mas que você necessita dele. E que se você necessita deles, então preste somente culto a Ele, acredite somente nele. Tenha fé, mas uma fé entranhável de que só existe esse Deus. E nada mais do que ninguém. Segundo, Deus revelou essa vontade por meio dos seus profetas. Uma linhagem de profetas que vai desde Adão até Jesus, até Mohammed. E o Senhor foi transmitindo as mensagens através desses profetas. E o último deles foi Mohammed. Por isso, você tem que não só acreditar em Deus, mas acreditar em todos os seus profetas. Isso aí acaba sendo parte dos 6 pilares de fé. O primeiro e o segundo. Acreditar em Deus e acreditar em seus profetas. E depois também acreditar em seus livros revelados. No caso, os muçulmanos eles acreditam que a Torá dos judeus e a Bíblia dos cristãos foram divinamente reveladas, só que eles acham que foram distorcidas. Segundo pilar, se só existe um Deus, preste culto a Ele em horas prefixadas, ore a Ele no mínimo 5 vezes ao dia, mas com horas fixas, que é o segundo pilar, que é o pilar da oração, chamado salat. Terceiro, como nós falamos assim, se nós temos que ter uma sociedade justa, nós não podemos ignorar a presença dos necessitados. E, gente, olha, eu vou falar para vocês a frase: ai, daqueles que não alimentam o faminto, aqueles que não deram comida ao necessitado, é tão repetida no Alcorão, tão repetida que eu não consigo, sinceramente, eu perco as contas. Mesmo tanto na fase de Meca quanto na fase de Madina, são extremamente redundante essa coisa: alimento necessitado, alimento necessitado, alimento necessitado. E nesse alimento necessitado existe o terceiro pilar, que é o zakat, que é o imposto em cima de tudo aquilo que você ganha ao anual, que é 2,5%. Só que não é somente isso. Tá escrito, tem um hadith, um relato do profeta Muhammad, que fala que se você sorrir para alguém, isso é um zakat. Mas é basicamente isso. Tipo, se você não consegue cumprir um jejum se você não consegue cumprir uma obrigação, tipo, não jejuei no mês, não posso jejuar nesse mês, no mês do Ramadã, que é o quarto pilar. Alimento necessitado, alimento não sei quantos necessitados, isso é muito presente no Alcorão. Terceiro pilar, para você saber o que é necessidade e você se santificar, jejue durante todo o mês do Ramadã, do nascer do sol até o pôr do sol. E o quinto pilar é o pilar: vá a Meca uma vez na vida, pelo menos, para adorar a Deus. Para você saber, para você se sentir parte dessa unidade de muçulmanos. Esses são os 5 pilares do Islã. Como religião abraâmica, ela tem suas semelhanças com o Alcorão, muitas, mas também tem as suas diferenças. Eu vou ler aqui um trecho do Alcorão muito interessante, que vai dar a vocês essa noção, essa coisa das diferenças, das semelhanças e das diferenças. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Surata Al-Maida, versículo, deixa eu ver, versículo 109 ao 120. Lembra-lhes, Muhammad, de que um dia Alá juntará os mensageiros e então dirá: o que vos foi respondido? Dirão: não temos ciência disso, por certo tu és o profundo sabedor das coisas invisíveis.
Quando Allah dirá: ó Jesus, filho de Maria, lembra-te de minha graça para contigo, para com tua mãe, quando te amparei com o Espírito Sagrado, e falaste aos homens quando ainda no berço, na maturidade, e quando te ensinei a Escritura, e a sabedoria, e a Torá, e o Evangelho, e quando criaste do barro a figura igual ao pássaro, com minha permissão, e nela soprastes, e ela se tornou um pássaro com minha permissão. E curaste o cego de nascença, e o leproso com minha permissão. E fizeste sair os mortos dos sepulcros com minha permissão, e quando detive os filhos de Israel, afastando-os de ti, quando lhes chegaste com as evidências, então disseram entre eles, que o renegaram a fé, isto não é senão evidente magia. E quando inspirei aos discípulos, crede em mim, e em meu mensageiro, disseram, cremos e testemunhamos que somos muçulmanos. Lembra-lhes quando os discípulos disseram, ó Jesus, filho de Maria, teu Senhor poderá fazer-nos descer do céu uma mesa provida? E ele disse, temei Alá se sois crentes. E disseram, desejamos comer dela e se nos tranquilizem os corações. E que se nos tranquilizem os corações. E desejamos saber se tu com efeito nos disseste a verdade e desejamos ser testemunhas dela. Jesus, filho de Maria, disse, ó Alá, Senhor nosso, faze-nos descer do céu uma mesa provida e que nos seja uma festa para os primeiros e os derradeiros de nós, e um sinal de ti. E sustenta-nos, e tu és o melhor dos sustentadores. E Alá disse, por certo, far-lo-ei descer, e então a quem de vós renegar a fé, depois por certo castigá-lo-ei com um castigo com que jamais castigarei alguém dos mundos. Lembra-lhes quando Alá dirá, ó Jesus, filho de Maria, disseste tu aos homens, tomai-me a minha mãe por dois deuses além de Alá? Ele dirá, glorificado sejas, não me é admissível dizer o que não me é de direito. Se eu houvesse dito, com efeito tu o haverias sabido. Tu sabes o que é em mim e eu não sei o que é em ti. Por certo, tu és o profundo, o sabedor das coisas invisíveis. Não lhes disse senão para que o que me ordenaste. Adorai Alá, meu Senhor e vosso Senhor. E eu fui testemunha deles, enquanto permaneci entre eles. E então, quando fundaste meus dias na terra, tu foste sobre eles o observante. E tu, de todas as coisas, és testemunha. Foi até o 117. Existem as semelhanças, como vocês viram, essa versão da Santa Ceia, da Última Ceia. Jesus, essa coisa do ressuscitado, mas existe a diferença. Jesus é apenas um profeta. Então, de certa forma, o Islã, ele traz essa novidade e tal, essa continuação, mas ele também se separa de certos aspectos. Mohammed, em um determinado momento, ele orava voltado para Jerusalém. Depois ele passa a ordenar os seus discípulos que orem voltados a Meca. Com a morte de Mohammed, começam a surgir as divergências políticas com os califados, que não é uma coisa religiosa, é uma coisa política mesmo. O califa não tem uma autoridade religiosa, ele tem apenas a missão de conduzir os muçulmanos e manter os muçulmanos, é somente isso. É a partir do terceiro califado de Osman que de repente começam a haver divergências, porque começaram a disputar dois partidos, o partido de Osman e o partido de Ali. Quando Osman morre e Ali assume o poder, depois de 7 ou 8 anos de califado, ele assassina o grupo que era da família de Osman, assassinam Ali, e ele muda a capital de Madina para Damasco, na Síria, e começa o califado dos Omíadas. Esses grupos que apoiavam Ali, eles passam a lutar contra esses califados Omíadas, e eles se passavam a dizer assim mesmo como partidários de Ali. Shia ad-Ali quer dizer partido de Ali, Shia quer dizer partido, e dessa designação surgem os xiitas, que é o segundo maior grupo muçulmano. Essa separação política acabou também acontecendo, gerando uma separação religiosa, porque os xiitas, eles passaram a ver os da família de Ali, que eram também família de Mohammed, como seres quase que divinos, seres infalíveis, como o profeta Mohammed, que passaram a ter práticas diferentes, de um Islã um pouco diferente daquilo que
se pratica da maioria. Os primeiros muçulmanos, na maioria deles, acreditam que é necessário você se basear no Alcorão. Aqui eu tenho o Alcorão. Sou cristão, mas eu tenho o Alcorão. E no exemplo que o profeta deixou, no caso a Sunna. E os líderes deveriam ser escolhidos entre os mais crentes dentro da comunidade. Os xiitas não, só a família de Mohammed. E dessa família surgem os imãs, que são figuras extremamente sagradas para eles. O Ali é praticamente quase que mais sagrado que Mohammed. Tanto é que diz que o Alcorão, a mensagem só veio para que Ali continuasse existindo. E diz que tem um desses caras que está vivo até hoje e vai retornar no último dia, então é meio complicado. E tem um desenvolvimento paralelo. A monarquização do Império Muçulmano com o califado acabou gerando as divergências políticas e a sucessão de califados um após o outro, um derrubando o outro. Teve época que teve 2 califados, o califado Omíada lá em Al-Andalus, na Espanha, e o califado Abássida na região do Iraque, por aí. Mas também foi a época de maior crescimento cultural do Islã. Foi aí que começaram a surgir as mesquitas, como a arquitetura típica que nós conhecemos. Teve um progresso na matemática, nas ciências exatas, na medicina. Os hospitais muçulmanos eram hospitais aos moldes quase que modernos. O Império Muçulmano foi desde o norte da África até o Maghreb ali, do Maghreb até ao norte da China, controlando todas essas rotas comerciais. Então todos esses conhecimentos que vinham do Oriente e do Ocidente se juntavam nesse Império Islâmico. Então eles tiveram contato com a obra de Aristóteles, com a obra dos judeus, com a obra matemática dos gregos antigos, dos romanos. Eles passaram a incorporar isso na sua cultura, e fora o conhecimento de astronomia, de física, de óptica, e a própria filosofia árabe floresceu de tal forma que essa filosofia acabou contribuindo para as grandes navegações, ao próprio renascimento, a próprias escolas religiosas. Por exemplo, a obra de São Tomás de Aquino, ela só foi possível devido aos manuscritos árabes de Aristóteles que foram traduzidos e que acabaram gerando um movimento cultural na Europa, e a própria teologia e a caligrafia, que são muito características. Então, gente, e uma coisa que os árabes fizeram que eu particularmente sou muito grato, ou melhor, não fizeram, mas que eles divulgaram pelo mundo, é o café. Nós brasileiros não seríamos tão amantes do café se não os árabes não houvessem trazido o cafezinho para nós. E também o açúcar. O açúcar também começou a ser divulgado por causa dos árabes. E a seda também. A seda, a matemática, os números são árabes também, deixa eu ver. A pólvora, que foi trazida no Oriente, a bússola foi inventada, todos são invenções chinesas, mas que foram divulgadas pelos árabes. Alguns conhecimentos de anatomia. A cartografia foi dos árabes, era bem melhor que a dos europeus. Mas acima de tudo, a sua ética. Querendo ou não, por mais que seja uma continuação, mas essa ética árabe da hospitalidade, e presente em todas as religiões abraâmicas, é uma das coisas que nós mais temos que primar dos muçulmanos. E eu espero que as pessoas percebam que a principal ética do muçulmano é o imperativo social, você se preocupar com o outro, com o pobre, você ser justo em seu comércio, você pagar bem seus impostos, lutar para tu construir uma sociedade mais justa, apesar que isso gera radicalismos também, como toda forma de altruísmo pode ser corrompida de tal forma que as boas ações podem ser corrompidas. Mas essa ética foi uma das coisas mais importantes e as maiores contribuições. Na literatura também os árabes, Mil e uma Noites aí na cabeça, Khalil Gibran, Omar Khayyam e todos esses grandes poetas. Então nós não podemos ter o olhar que nós temos desses árabes, dessa cultura islâmica, como uma coisa que é maculada todos os dias por esses grupos terroristas, esses extremistas
que matam muçulmanos, que matam cristãos, que matam qualquer pessoa que for contra eles, quando na verdade o Alcorão prega a justiça, prega trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Nós não devemos tomar a Islã sob essa forma. E com isso termino, e aos meus amigos muçulmanos eu peço desculpas se eu falei besteira, deixe seus comentários, e qualquer coisa, vocês acham que tem que melhorar alguma coisa, e acima de tudo eu peço que nós ocidentais paremos de olhar com nossos próprios valores, tentando olhar o outro, como alguém que tem uma visão diferente de nós, mas que de certa forma é igual a nós. O muçulmano é um pai de família, o muçulmano é um cara que trabalha, é um cara que paga os seus impostos, que crê em Deus. E quando nós cristãos e judeus acreditamos que nós adoramos ao mesmo Deus, cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus. Então é isso. Como falam, assalamu alaikum.